Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma jornada pelo nosso plano de leitura. Hoje, no terceiro dia, a gente vai fazer uma coisa bem legal. Vamos conectar as leituras de Gênesis, Salmos e Lucas para contar uma única história, uma história muito poderosa. Ela começa, olha só, com a corrupção total da humanidade e nos leva passo a passo até a solução definitiva para uma vida que não se abala. Vamos nessa? Então, qual que vai ser o nosso caminho hoje? Primeiro, a gente vai ver esse diagnóstico de um mundo corrompido. Depois, a resposta de Deus, que é uma mistura de juízo e graça. Daí, a gente mergulha numa crise de confiança bem pessoal. Em seguida, vamos entender a solução radical que Jesus apresenta e, por fim, aprender como construir nossa vida sobre um fundamento sólido, a rocha. Bom, para começar, a gente vai lá para Gênesis, onde o cenário ele é bem sombrio, para ser sincero. A leitura nos dá um diagnóstico direto de Deus sobre a condição do coração humano. E olha, não é nada animador. Parem um pouco para pensar na força dessa descrição. Não se trata de uma coisinha ou outra errada, de alguns atos ruins. A Bíblia diz que toda a imaginação dos pensamentos era só má continuamente. Ou seja, a corrupção não era só por fora, nas ações. Ela era interna, na própria fonte de onde vêm os pensamentos e as intenções. E aí, diante de um cenário desses, a resposta de Deus vem em duas frentes. Por um lado, um juízo que era inevitável sobre tanta maldade, mas, ao mesmo tempo, um ato de graça muito poderoso e específico que ia preservar a vida. E esse slide aqui, nossa, ele deixa o ponto central muito claro. No meio de uma corrupção que era universal, que tinha tomado conta de tudo, surge uma exceção: Noé. Enquanto a terra inteira estava cheia de violência, Noé é descrito como justo, íntegro, e é por isso que ele achou graça aos olhos do Senhor. A salvação não foi aleatória, sabe? Ela foi direcionada a alguém que tinha um relacionamento com Deus. E essa graça, então, se transforma num plano de ação bem concreto. Deus não só decide salvar Noé, mas dá para ele instruções super detalhadas, bem estruturadas. Cada passo, desde o tipo de madeira até o bitume para vedar, das medidas exatas aos mantimentos, tudo isso revela um plano soberano e organizado para trazer preservação no meio do caos total. E a escala desse juízo é monumental. As águas prevaleceram por 150 dias. Esse número não está aí à toa. Ele serve para a gente ter uma noção da finalidade e da magnitude desse evento que, literalmente, reconfigurou o mundo. Agora, a gente vai fazer uma mudança de escala. Vamos sair dessa história gigantesca, épica, do dilúvio e entrar na escala íntima, do coração humano. A leitura do Salmo 3 nos mostra alguém que, assim como Noé, está enfrentando uma situação que parece impossível de superar. Só que aqui, a batalha é interna, é pessoal. E aqui está a resposta do salmista Davi. Ele estava cercado por inimigos, gente dizendo: para esse aí não tem salvação. Mas a declaração dele é de confiança absoluta. Ele não finge que a crise não existe, mas ele reafirma quem Deus é no meio dela, um escudo, a sua glória e aquele que o levanta. Então, o ponto crucial é este. A segurança do salmista não estava nas circunstâncias, mas em verdade sobre quem Deus é. Ele se agarra à proteção, à provisão e ao poder de salvação que pertencem somente ao Senhor. É um modelo incrível de fé pessoal no meio da tempestade. Agora vamos avançar, porque a história se desenvolve. A gente saiu da corrupção em Gênesis, passou pela confiança nos Salmos e agora chegamos à resposta definitiva de Jesus lá em Lucas. Se o problema original é um coração mau, Jesus vem e apresenta a cura. Jesus aqui estabelece um contraste radical. O padrão do mundo é o da troca, né? Amor por amor, bem por bem, é totalmente transacional. Mas o padrão do reino de Deus é revolucionário. É amar quem não merece, é abençoar quem amaldiçoa. É um amor que não se baseia na qualidade de quem recebe, mas na natureza de quem dá, que é o próprio Deus. E essa nova forma de viver começa com uma nova forma de ver. Jesus usa essa metáfora super poderosa do cisco e da trave. A tendência humana que vem daquele coração corrupto lá de Gênesis é focar no errinho do outro enquanto a gente ignora o nosso próprio erro gigantesco. A ordem de Jesus inverte isso. A faxina começa em casa, no nosso próprio coração. E isso nos leva ao diagnóstico final de Jesus, que se conecta perfeitamente com o problema lá de Gênesis. O que sai da boca, sabe? As nossas ações externas, elas são só um sintoma. A verdadeira questão, a fonte de tudo, é o tesouro do coração. Um coração bom produz coisas boas, um coração mau
produz coisas más. Simples assim. Tá, mas então como ter esse coração bom? Como viver esse padrão de amor tão radical? Jesus conclui tudo com uma parábola que amarra os pontos e nos dá um chamado à ação muito prático e urgente. E aqui está o resumo de tudo. Os dois construtores ouvem as mesmas palavras. A diferença não está no que eles ouvem, mas no que eles fazem. O construtor sábio é aquele que ouve e pratica. Ele cava fundo, coloca o alicerce na rocha, que são as próprias palavras de Jesus, e quando a tempestade vem, assim como o dilúvio veio, a vida dele fica firme. O outro, que só ouve, constrói na areia e a ruína é inevitável e grande. Se essa nossa conversa sobre as leituras de hoje ajudou de alguma forma, considere curtir e seguir o nosso canal, o Pneuma BR, para a gente continuar explorando juntos esses fundamentos. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, uma pergunta essencial, que ecoa através de todas as leituras de hoje. Diante das tempestades da vida e da condição do nosso próprio coração, sobre qual fundamento nós estamos de verdade construindo a nossa vida? Será que é sobre a areia de apenas ouvir ou sobre a rocha de praticar em obediência?